Olá, Saber Direito Debate no ar para você. A nossa convidada de hoje é a advogada Ana Paula Fuliaro. Ela é professora e especialista em Direito Constitucional, Eleitoral e da Comunicação Social e doutoranda também em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo. Professora, bem-vinda ao nosso debate, um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada, o prazer é meu. Bom, eu gostaria de começar falando sobre a democracia. Além de um cunho político e social, claro, ela tem um cunho jurídico também? Eu acho que é importante a gente pensar na democracia, como ela é um regime de organização do Estado como um todo, ela organiza a vida social, ela organiza a ordem política, mas é importante a gente estudar a democracia também, não só do ponto de vista da ciência política, mas do direito, tentando achar na ordem constitucional, na ordem jurídica, o que existe ali de mecanismos de democracia para a gente saber melhor usar, a depender da situação pela qual o país passe ou, enfim, uma organização social específica passe. Nossa democracia vem amadurecendo, professora? Eu acredito que sim. Eu sou uma entusiasta da democracia brasileira, eu sou uma entusiasta das democracias latino-americanas. Eu acho que por tudo que a gente passou, né, por tão pouco tempo de democracia, eu acho que a gente vem amadurecendo, acho que até aprendendo com os erros e tentando dar respostas jurídicas a eles, é a maneira que todo mundo fez até hoje. Acho que a gente está indo pelo mesmo caminho. O Brasil vive um período democrático recente. A gente talvez estamos engatinhando ainda nesse processo. A senhora sente que ainda existe uma certa impaciência, uma ansiedade do brasileiro por isso, até mesmo quando ele vai às ruas, quando ele grita, ele pede por isso, ele invoca esse instituto? Eu acho que a gente precisa ter mais carinho e mais paciência com a democracia, né? Eu acho que grandes democracias estabelecidas, europeias, mesmo os Estados Unidos, também aprenderam com os erros, também aprenderam com os problemas, que às vezes eu acho que falta aqui sim no Brasil. Mas as manifestações sociais por si mesmas, né, as pessoas irem às ruas para dizer que não concordam com isso ou com aquilo, aí eu já acho que é um sinal de maturidade, eu acho que é um sinal de segurança que se pode ir para a rua. Que realmente estão interiorizando essa condição democrática, seria por aí? Democracia é saber que precisa reclamar o tempo inteiro. Claro, apoiar o que se considera que está certo, mas saber que é o único espaço em que se pode reclamar. Se não se fizer isso na democracia, não é em qualquer outro regime que vai ser feito. A senhora citou o regime democrático europeu e americano. O que falta para a gente chegar até regimes como esses? Do ponto de vista democrático, claro. Não sei se falta, acho que falta tempo. Né? Acho que de instituições jurídicas, a gente não tem tanta coisa diferente ou a menos que eles tenham. Eu acho que a gente tem uma realidade, uma realidade histórica da América Latina inteira, de um caudilismo, né? de uma dominação muito próxima ali por conta da colonização, que não sei se nos falta, nos sobra. É o que a Europa não teve, né? A Europa não foi colonizada, ela colonizou. Mas eu acho que o que nos falta é tempo, o que nos falta é a segurança, é a gente sentir a segurança das nossas instituições e começar a testá-las. Em que aspecto a democracia a brasileira ainda seria diferente de países europeus e dos Estados Unidos, por exemplo? Em que tipo de aspectos? Talvez de realmente o Estado escutar a aclamação do povo, seria por aí? Ou da própria democracia achar outras maneiras de se manifestar e de buscar o que pretende, o que se deseja? Acho que um pouco dos dois, né? Acho que ainda tem uma parte dessa ideia do senhor de engenho, né, do caudilho, que ele é meio monarca, a gente nunca sabe se a gente quer um rei ou quer mesmo um governante eleito, mas acho que falta um pouco de consciência cívica. Eu acho que o brasileiro faz muito, né? Eu não gosto muito dessas reclamações que o brasileiro não faz nada, porque daí quando ele vai para a rua é porque que ele foi. Eu acho que o brasileiro faz bastante, mas eu acho que falta essa crença maior no poder transformador da democracia. E por poder que o cidadão tem em mãos, né?
E por isso que eu acho que falta tempo, né? Não faz 30 anos que a gente descobriu que dá para fazer isso, que a América Latina descobriu que dá para fazer isso. Ela precisa entender melhor a sua realidade para conseguir cobrar mais. É uma questão cultural, então, não deixa de ser, né? Uma questão embutida naquelas crenças, na cultura inerente ali do ser humano. Talvez ele o americano nasça com a certeza da força que ele tem. Eu acho que é isso, né? O Eduardo Galeano, que escreveu As Veias Abertas da América Latina, para mim, ele tem uma passagem célebre que ele fala: a sorte dos Estados Unidos e do Canadá é que eles não tinham nada para oferecer. Né? Então, eles precisaram fazer alguma coisa a partir dali, porque o colonizador não queria nada dali. Ele não tinha como explorar riquezas naturais, minerais, de nenhuma ordem. Então, ali só ficou quem queria viver. Ao contrário daqui, que a gente por muitos anos passou tendo como única condição de existência exportar nossas riquezas naturais. Então, a gente precisa de séculos para entender e se empoderar de uma nação que é nossa mesmo e aprender que é só a gente que transforma, não tem colonizador para voltar e transformar. É um processo construtivo gradual, né? Construtivo desse tipo de sentimento mesmo. E de desenvolvimento, por isso que eu acho que o que falta para a gente, para a democracia, é tempo. Se a gente correr e atropelar muito as coisas, a gente acaba passando por cima das instituições jurídicas que precisam ser respeitadas. Professora, tivemos recentemente a votação da maioridade penal, da reforma política, as questões tão discutidas, né? Como é que a senhora avalia isso em termos democráticos? Essa divergência de opinião fortalece a democracia? Eu acho que a divergência é sempre melhor que o consenso, né? O consenso, em regra, ele é forjado, porque a sociedade é plural, é meio difícil que todas as pessoas concordem sobre tudo. Acho que todas essas divergências, esses embates, são extremamente relevantes. A minha preocupação disso tudo é que a deliberação, que o discurso se dê de acordo com as regras do jogo. E aí que me preocupa a questão que eu digo da impaciência, né? O que me preocupa é que, com o objetivo, por melhor que seja, de atingir um determinado fim, se comece a fazer vista grossa ou ter alguma condescendência em respeitar aquelas regras do processo legislativo, do processo deliberativo, em qualquer seara. Acho que a discussão que acontece, acho que a Câmara nunca foi tão noticiada pelos veículos de imprensa, e isso necessariamente é bom. Descobriram que a figura do presidente da Câmara é fundamental para ditar a pauta, por exemplo, do legislativo. Isso sempre foi assim. Então, que do debate sempre sai alguma coisa positiva, sai. O que me preocupa e que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado nesse momento, de alguma maneira, algum carinho, é respeitar essas instituições, a forma pela qual as coisas precisam ser resolvidas. Tá ótimo. A gente vai para um breve intervalo. Então, professora, daqui a pouco eu volto com mais um bloco do Saber Direito Debate e mais bate-papo por aqui. Não sai daí, até já. Já voltamos com o Saber Direito Debate e hoje comigo aqui no estúdio a professora especialista em Direito Constitucional, Ana Paula Fuliaro. Professora, a Constituição Federal de 88 foi um marco para a democracia, né? Foi. Eu queria que a senhora me falasse dessa importância real que essa Constituição trouxe para os cidadãos. Olha, a Constituição de 88 é essa nossa grande proposta de conseguir ser um país democrático, né? Ela foi um alento e uma promessa de liberdade, de abertura, de se sair de um regime ditatorial e conseguir praticar uma democracia no Brasil. Quando a gente estuda alguns teóricos, em regra eles não são da América Latina, né, principalmente norte-americanos, eles avaliam aqui a abertura democrática do Cone Sul, Argentina, Chile, Uruguai e Brasil, e fica claro que eles não acreditam que a gente conseguiria instalar uma democracia no Brasil, porque a situação de instabilidade era muito grande, a nossa fragmentação partidária era muito grande. Eu costumo dizer, se eles apostassem, eles apostariam que todos os outros conseguiriam, menos o Brasil. Então, eu acho que a Constituição de 88, ela se mostrou apta de mecanismos e de instrumentos que a gente conseguiu se sustentar até hoje.
né? E eu acho que é daí que vem, que podem vir as possibilidades disso ser melhor. O que a gente não pode é retroagir. Sem dúvida. A senhora dedicou grande parte da carreira ao estudo aí da democracia. Quando é que houve essa convergência para esse lado ou sempre foi para esse lado? Eu acho que eu dei foi muita sorte. Eu acho que quando eu entrei na faculdade, por exemplo, eu nem sabia que eu gostava tanto assim de ciência política. Ainda bem, porque senão eu teria prestado outra faculdade e não teria dado certo. Mas eu acho que, apesar de sempre gostar do direito constitucional, de alguma maneira foi a atividade profissional, né, foi a advocacia que mostrou esse espaço, né, que é possível advogar pensando em democracia o dia inteiro, pensando em formas, por exemplo, da liberdade de expressão, quando você se advoga com comunicação social. Então, acho que as coisas acabaram convergindo, porque o direito constitucional, que sempre foi a matéria mais querida, acabou sendo o objeto de pesquisa, porque eu consegui achar na vivência do direito um lugar onde democracia e direito constitucional se encontram. A senhora tem um trabalho também voltado para a comunicação social, não é isso? Isso, Eu queria saber o seguinte, foi votado no STF recentemente a matéria sobre as biografias não autorizadas, cujo entendimento foi pela autorização. A senhora acha que se isso não tivesse acontecido, o direito, a liberdade de imprensa estaria seriamente afetada, abalada, ameaçada? Eu acho que, eu não sei se seriamente, né? Eu acho que certamente ela estaria, a liberdade de expressão até de uma maneira mais ampla. Era uma perda muito grande para o país se retirar a obra biográfica que já estava editada, já estava composta, editada, impressa, distribuída em ponto de venda, e ela acabar sendo retirada porque o biografado não concordava com aquela versão dos fatos. Acho que todas as decisões judiciais que privilegiam que se conte a história sob as mais variadas óticas, tanto a do biografado como o que as outras pessoas se lembram sobre aquilo, só beneficiam. E certamente não proibir a biografia, ainda que não autorizada, é um bom passo e é mais um passo que o judiciário deu para beneficiar a liberdade de expressão e assim beneficiar a própria construção democrática. Falando ainda de liberdade de expressão, outro ponto que tem ganhado uma certa preocupação e ao mesmo tempo, enfim, algumas divergências em relação ao humor dentro da liberdade de expressão. Como conciliar essas duas linhas ao passo que a gente tem que também respeitar o outro, né? Como é que fica isso? Ou será que a liberdade de expressão também não pode ter um pouco de humor? Eu acho que a liberdade de expressão tem que ter muito humor. Acho que num cenário como o brasileiro, né, por quanto tempo durante a ditadura, o que sobreviveram foram as charges, foram as obras humorísticas, porque não conseguia se depreender tão facilmente dali a ironia e a crítica. Eu não sei na Alemanha, onde as pessoas são mais sérias, mas no Brasil, certamente, a liberdade de expressão, a democracia exige que as pessoas tenham senso de humor. Elas não podem se melindrar por qualquer coisa. Existe um vocábulo latino que fala que rindo se castigam os costumes. E eu acho que essa é a grande contribuição do humor para a liberdade de expressão, de por chocar, por falar o absurdo, por fazer a graça, fazer as pessoas refletirem de um modo que talvez elas não refletissem num discurso formal, num discurso mais tradicional. E a senhora acredita que, de fato, é parte da democracia isso? Acredito, certamente acredito. Acho que ele só tem a acrescentar, evidentemente. Qualquer abuso e qualquer excesso precisa ser punido, mas fazer a piada por si só não é um desrespeito. Tá aí. Eu acho importante a gente ouvir todas as opiniões mesmo, né? E pensar realmente por esse lado, que eu de fato nunca tinha pensado, né? Que a democracia pede aí também um senso de humor. Bacana ouvir isso. Bom, eu queria saber em relação à ficha limpa, que a gente fala a senhora trouxe um livro sobre isso, tem um artigo publicado nele, a gente fala daqui a pouquinho, mas eu tenho uma pergunta para te fazer sobre a ficha limpa. Foi um grande avanço para a nossa democracia, a aprovação da lei da ficha limpa, professora? Eu acho que, antes de tudo, uma grande manifestação democrática. Né? A lei da ficha limpa, ela é fruto de iniciativa popular.
ela foi uma maneira que a sociedade disse ao Congresso Nacional que queria que fosse editada uma lei que, de alguma maneira, impedisse determinado tipo de político, com determinadas formas de condenação, que eles impedissem de concorrer. É uma presença grande de uma atuação democrática, né? E uma organização da sociedade civil. Quando a gente fala que o que falta à democracia é tempo, o que falta às pessoas é saberem que são elas que mudam, eu acho que a lei da ficha limpa, nesse aspecto, ela é um grande resultado de uma participação democrática. E esse é um dos grandes méritos, do ponto de vista da democracia, da lei da ficha limpa. Bom, para a gente encerrar nosso segundo bloco, eu queria que a senhora me desse uma análise do caminho democrático do Brasil. A gente falou logo no começo que estamos caminhando, estamos evoluindo, mas a senhora vê pontos de melhora emergente, urgente, na verdade, ou a senhora, pelo seu estudo, prevê que caminho que devemos seguir aí para um futuro breve? Eu não prevejo nada. Acho que em democracia, tudo que a gente não faz é não prever. Não dá para prever. Né? Ninguém previu exatamente as 2 grandes guerras mundiais e elas interromperam por muito tempo a democracia. Né? O que eu vejo, e parece clichê, mas não tem muito como fugir disso, a gente precisa de mecanismos cada vez mais fortalecidos de educação do povo, em sentido amplo. Né? É isso que dá esse senso cívico, esse senso de cidadão político, que é tão necessário para a melhoria da qualidade das decisões políticas, né? Para a melhoria da qualidade das escolhas e da fiscalização do dia a dia da vida política. Acho que isso se faz não só pela educação formal, por mais que a minha vida seja estudar, eu sempre acho que para ser cidadão tem muito mais do que a educação formal pode ensinar. Sem dúvida nenhuma. Mas ela faz por toda essa construção do senso crítico, com a manutenção das garantias individuais, com o respeito à liberdade de expressão, com a busca da transparência, tudo isso que a gente até acabou falando nas aulas, que eu acho que são caminhos que precisam ser fortalecidos para a nossa democracia. Perfeito. Muito obrigada pela explicação. A gente vai para mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente fala de bibliografia, os livros que a professora trouxe para indicar como fonte de estudo. Até já! Saber Direito Debate de volta e agora com dicas de bibliografias. Professora, falamos então no segundo bloco sobre esse livro, que eu queria que a senhora me falasse um pouco mais sobre ele. Ficha Limpa, Impactos nos Tribunais, Tensões e Confrontos. A senhora tem um artigo aqui dentro, não é isso? Isso. Me conta um pouquinho desse livro, dessa obra. Esse livro tem um formato um pouco diferente, né, do normal dos livros de direito, que são só ou uma compilação de artigos ou de capítulos, porque ele é um estudo de caso, ele é o resultado de um grupo de pesquisa da USP com o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, em que a ideia foi a gente avaliar a primeira aplicação da lei da ficha limpa, que foram as eleições de 2012. Então, é um estudo, no que cabe no direito, um pouco mais empírico, de levantamento de dados, de porcentagem, que candidaturas foram barradas, por quê, enfim, né? Como que foi a primeira experiência da aplicação da lei da ficha limpa. E eu acho bastante interessante, não só porque acabei trabalhando nisso, brinco até que é a minha menina dos olhos, porque para o pessoal do direito ter que mexer numa planilha de Excel para interpretar alguma coisa é sempre uma dificuldade maior. Então, o resultado disso é fruto de muita deliberação, né, para conseguir entender. Mas ele também tem uma parte final, que são depoimentos de pessoas que de alguma maneira participaram dessa experiência da ficha limpa. Né, que se engajaram no movimento de implantação, de aprovação da lei por uma iniciativa popular, as autoridades que pela primeira vez precisaram lidar com essa aplicação. Então, acho que traz uma primeira avaliação do que foi fruto de uma iniciativa popular, né? O povo quis isso. E como é que a gente vai dar conta de aplicar isso agora? Essa é a ideia desse livro, que tem essa primeira parte da apresentação da pesquisa, que são os alunos do grupo de estudos da USP, que eu assino também conjuntamente. Perfeito. E aqui também, Princípios Fundamentais do Direito Constitucional, Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Por que a senhora indica esse livro aqui?
Olha, para quem estuda direito constitucional na USP, o professor Manuel Gonçalves é meio o jeito que a gente pensa, né? Ele meio que ensina a gente a pensar. E eu acho que esse livro especificamente, ele é um guia de fácil consulta, porque ele recupera conceitos tradicionais e conceitos de base que, às vezes, quando a gente começa numa discussão mais arrojada sobre democracia, nos falta perguntar de onde vem tudo isso. Então, ele tem uma avaliação histórica de fundamentos básicos, filosóficos, que é uma ajuda à mão para a imensa maioria dos temas que a gente se coloca diante da democracia. A senhora cita muito a USP, sua graduação foi lá? A minha graduação é lá, a minha pesquisa de doutorado é lá, então de alguma maneira a gente começa a pensar meio como a gente acabou estudando ali, né? A instituição, né? Perfeito. Bom, seguimos, Norberto Bobbio, O Futuro da Democracia. Pode falar um pouquinho dele para mim, por favor. Eu acho que esse livro é importante, ele é um compilado de estudos do Bobbio, né? Ele não é um livro com capítulos escritos apenas para esse fim, é um compilado de aulas. E ele acaba identificando aí os grandes temas da democracia, os grandes desafios que a democracia apresenta hoje. Ele dedica muito desse livro à transparência, à educação, né? E por ele ser, apesar dele ser italiano, os nossos problemas são muito parecidos com o da Itália, né? Os problemas de base. Então, a maioria das reflexões que ele faz são universais e são mais ainda para a gente. Parece que ele entende meio que quais são os nossos problemas. Ele previu algum futuro aqui? Não, se nem o Bobbio previu. Que dirá a gente, né? Estado de Direito e Constituição, Manuel Gonçalves Ferreira Filho também. Ele também. Eu acho esse livro é importante porque o Estado de Direito a gente vê com vários nomes, a gente vê às vezes como princípio o devido processo legal, enfim. Mas, de novo, eu acho que por ele fazer uma análise também histórica, ele traz muito conteúdo que a gente perde nas discussões do dia a dia. Então, é uma base sólida para se falar de devido processo legal, de garantias constitucionais. Acho que ele contribui muito nesse aspecto. Tá ótimo. Temas de direito constitucional, Luiz Roberto Barroso. O que a gente vê é que em liberdade de expressão a gente não tem muitas obras publicadas, né? Ainda mais que conversem tão de perto com essa sistemática de interpretação, que quem deu foi o Supremo Tribunal Federal. O professor Barroso, mesmo antes de ser ministro, né, agora ministro Barroso, tem uma doutrina bastante grande sobre isso, e esse livro, são vários tomos, né, desse livro, ele traz vários aspectos que não se costuma dizer muito com relação à liberdade de expressão, principalmente a regulação lá do artigo 220 da Constituição Federal, ele começa a dar uma densificação maior ao que são aqueles princípios. Eu acho que vale. Não é só nesse tomo que há artigos de liberdade de expressão do ministro Barroso, e acho que ele é uma das maiores doutrinas para ser o norte aí de interpretação da liberdade de expressão. Perfeito. E, por fim, nós temos estudos de direito constitucional, homenagem à professora Mônica Herman Salem Cadiano. Isso. Eu tenho também um artigo nesse livro, junto com o Dr. Daniel Falcão. Não é um artigo de direito constitucional puramente, é um artigo de direito eleitoral. Mas no fim a gente já perdeu o bonde, né? Que a gente discutia a questão da cláusula de barreira, mas acabou de mudar de novo. Então, alguma coisa vai precisar ser atualizada desse artigo. Mas aí a gente também tem alguns grandes temas, até porque pela proximidade com a professora Mônica Herman, que costuma orientar nessa linha de democracia e direito constitucional, a gente acaba passando por alguns dos temas que eu chamo aí de princípios vetores da democracia, né? Alguns temas relevantes para verificar se um Estado tem democracia ou não. Perfeito, está ótimo. Professora, para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui, eu queria que a senhora deixasse uma dica de estudo mais aprofundado sobre a democracia para as pessoas que quiserem realmente se aprofundar né, nesse estudo. O que a senhora indicaria? Olha, eu acho que uma maneira boa de começar a tentar entender um pouco de democracia é começar a entender pela via da liberdade de expressão.
ele é um tema muito candente, a gente vê isso acontecer do tempo todo, porque a gente assiste televisão, a gente lê jornal, hoje em dia a gente lê notícia na internet. E eu acho que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do ponto de vista da liberdade de expressão, nos dá muitas aulas sobre esse caminho da democracia. Democracia é um conceito muito amplo, vai ter muita coisa para ser estudada, mas principalmente para quem está iniciando esses estudos, eu acho que é uma porta muito boa e muito rica para começar a se estudar. Não só o estudo da DPF 130, que hoje é meio que o diploma que regula isso, já vai levar um bom tempo, porque ela é enorme, ela traz ali várias vertentes da liberdade de expressão. Eu acho que é um tema apaixonante, eu estudo há tanto tempo isso, mas eu acho que é um bom caminho para começar a se estudar a democracia. Perfeito. Muito obrigada por toda a explicação aqui, por todas as aulas. Foi um prazer conhecê-la. Volte sempre, a casa é sua. Muito obrigada, eu que agradeço. Obrigada a você de casa também pela companhia de sempre. O Saber Direito Debate fica por aqui. Qualquer dúvida, mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode acompanhar a programação da TV Justiça pelo site tvjustiça.jus.br. Até o próximo programa. Tchau.